Muito bem. Percebam que na questão de número 6, vocês têm um texto giga, né? Um blaster texto, e depois vocês têm o enunciado da questão procedimento de concurso. Vamos lá, senhores candidatos. Se vocês têm um texto e na sequência vocês têm um conteúdo de enunciado, vocês sempre vão começar pelo enunciado. Ah, mas eu começo pelo texto. Oh, pelo amor! Não, tá errado. Claro que cada um tem o seu procedimento estratégico de estudo e de ensino, mas o procedimento mais efetivo para um concurso é justamente começar pelo enunciado. Ah, mas é uma questão, não é uma interpretação de texto. Tudo bem, mas na questão vocês têm um trecho de texto, tá bom? Isso aqui é uma característica, tudo bem que nós temos 5 alternativas, mas é uma característica do CESP. Ele coloca um texto grandão, ó, nem cabe na câmera, coloca um texto grandão. Aí depois, na questão, a banca volta a pegar um trechinho daquele texto, um trechinho mais ou menos deste tamanho, só para cansar o candidato. Então ela coloca o texto grandão, um trecho do texto também grandão, e depois ela coloca o conteúdo de afirmativa, para que vocês assinalem se certo ou se errado. Tá bom? Então, mesmo procedimento aconteceu aqui, só que com 5 alternativas. Possivelmente isso aqui tem um texto, e depois um trechinho de texto de novo, só para a questão ficar grandona, para o candidato bater o olho e já desmaiar, amolecer na cadeira e falar assim, ai meu Deus do céu, tamanho de questão, ai meu Deus, estou queimando meu domingo. Para, tá? Volta. Eu começo pelo enunciado, sempre. Evitam-se as viciosas repetições do período acima, substituindo-se os elementos sublinhados na ordem dada por... Ai, questão de pronome. Tá, se é questão de pronome, vamos agora trabalhar com sinônimos. Se é uma questão de pronome, é uma questão, claro, de regência verbal. Porque não é simplesmente uma questão de pronome, é uma questão de troca de pronome. Tá bom? Houve muitas discussões sobre medidas para se minimizar o aquecimento global, já que todos consideram o aquecimento global uma questão crucial para a humanidade. Embora poucos tomem medidas concretas para reduzir o aquecimento global, não havendo sequer consenso quanto às verbas necessárias para mitigar os efeitos do aquecimento global. Legal pra caramba, né? Não. Então vamos lá. Eu preciso, inicialmente, começar a direcionar o nosso conteúdo. Então eu vou direcionar dentro do texto e rabiscando todo o conteúdo que faça referência ao nosso aquecimento global. Então vamos lá. Houve muitas discussões sobre medidas para se minimizar o aquecimento global. Primeira ocorrência do cara, tá aqui. Sem novidade, porque é a primeira ocorrência. Já que todos consideram o aquecimento global, aqui já começa a nossa repetição desnecessária. Só que é o seguinte, isto aqui depende de um verbo. Quem considera, considera algo ou considera alguém. É ou não é? É. Então tá, eu já sei que o aquecimento global é o nosso objeto direto. Perfeito. 4 possibilidades de troca. O, a, os ou as. Então, agora, eu elimino a letra A. Por quê? Ah, mas por que não entendi? Você eliminou a letra A. Por quê? O aquecimento global, na sua segunda ocorrência, é um objeto direto. O objeto direto só pode ser trocado, substituído por o, a, os ou as. Sem novidade? Por isso eu eliminei a letra A, que começa com o pronome lhe. Eliminada. Muito bem. Todos consideram o aquecimento global uma questão crucial para a humanidade. Embora poucos tomem medidas concretas para reduzir, quem reduz, reduz algo. O aquecimento global. Ou reduz alguém. O aquecimento global, de novo, que é o nosso objeto direto. Ele só pode ser substituído, então, pelo pronome o. O aquecimento global, não havendo sequer consenso quanto às verbas necessárias para mitigar os efeitos do aquecimento global. Maravilha! Já já eu quero comentar sobre este mitigar. Top, tá? E ele vai cair na nossa prova. Eu chuto aqui para INSS. Não, brincadeira. Vamos lá. Aqui, agora eu começo a conduzir o nosso exercício para a questão de colocação pronominal. Então o senhor candidato vai puxar uma flechinha gentilmente aqui no seu exercício e vai escrever. Aí vai escrever colocação pronominal. Agora que o senhor já escreveu colocação pronominal, o senhor vem aqui, ó, junto comigo. Palavra todos é o que dentro da língua portuguesa? Ah, o pronome todos é um pronome. Aqui, pronome indefinido, letra do cão, né?
pronome indefinido. Maravilha. Existe uma regra de colocação pronominal que diz o seguinte: pronome atrai pronome. É a principal regra de próclise. O que é próclise? Próclise é a colocação do pronome, na verdade, a colocação do pronome antes do verbo. Para que isso aconteça, para que o pronome apareça antes do verbo, é necessário que haja na oração uma palavra que puxe, que atraia esse pronome para perto de si. E a primeira regra de próclise é justamente esta. Então, pronome atrai pronome. Se eu tiver que colocar aqui, no consideram, o, a, os ou as, é claro que eu vou colocar este pronome pertinho do pronome todos, por conta justamente dessa questão de colocação pronominal. Isso já nos faz eliminar duas alternativas, isso é muito interessante, é disso que eu estou falando, eu gosto assim, de questão gostosa, inteligente. Eu elimino a letra E, e eu não precisa vir até o fim não, tá perdendo tempo, misericórdia, só eu. Letra C eu também elimino, tá bom? Muito bem. Seguinte, agora, vou separar assim, joia? Por conta das nossas substituições. Você também gostaria que fizesse isso. Rabisque bastante. Primeira estrutura. Houve muitas discussões sobre medidas para se minimizar o aquecimento global, já que todos o consideram... Sumiu. Já que todos o consideram uma questão, aqui ó, uma questão crucial para a humanidade. Embora poucos tomem medidas concretas para reduzir o aquecimento global, aqui para de novo. Por quê? Tudo bem que este verbo seja um verbo transitivo direto, nem dentro do nosso exemplo, dentro do nosso conteúdo, mas aqui, no momento em que eu substituo o nosso pronome, o nosso objeto direto por um pronome, eu preciso me lembrar de que este verbo termina por R, S ou Z. Neste caso, ele termina pela letra R. Isso nos faz transformar o pronome, o, a, os ou as, em lo, lá, los ou las. Então, eu já tenho aqui uma dica. O nosso objeto se transforma em lo, porque é o aquecimento global masculino singular. Eu bato o olho na questão e eu faço o quê? Eu vou pra galera, eu acertei, só alegria. Porque olha aqui, galera, o que este reduzir lhe faz aqui? Tá errado, ó. Reduzir lo. O lo exerce a função de aquecimento global, ou seja, a função de objeto direto, nosso complemento verbal. Este lo complementa o conteúdo significativo do reduzir. Reduzir o que? Alguma coisa, o aquecimento global. Então, o lo se transforma, ele é a mesma coisa que isso aqui, ó. O lo está aqui, ele é isto aqui. Mas quando ele está vinculado a um verbo que termine por R, S ou Z, eu transformo isso aqui em lo, lá, los ou las. E como daqui a pouco eu também vou explicar para vocês, numa outra questão, isto aqui também se transforma em no, na, nos ou nas quando o verbo tem som nasal. Palavra nasal começa com qual letra? Letra N, ó. N de nasal. Então, no, na, nos ou nas, somente vinculados a verbos que têm um som nasal. Maravilha? Muito bem. A partir de agora eu já tenho, claro, a nossa resposta. Muito bem. Então, só para finalizar o exercício, vocês têm aqui, ó, no nosso conteúdo de trechinho de texto, reduzir o aquecimento global, não havendo sequer consenso quanto às verbas necessárias para mitigar, verbo transitivo direto, algo, os efeitos do aquecimento global. O que é isto aqui, senhor candidato? Ah, é uma preposição. Opa, se é uma preposição objeto indireto, neste caso, lhe ou lhes. Aê, maravilha. No caso do aquecimento global singular, nós vamos utilizar o lhe para mitigar lhe. O que? Os efeitos. Então, a alternativa correta, alternativa B.